aquilo que parecia impossível aconteceu. Para quem não acreditava que o time da fé poderia ressuscitar no mesmo dia que Jesus ressuscitou, tá aí, o São Paulo ressuscitou num domingo de Páscoa, um domingo para quem é muito religioso, que se apega com isso, já falam que o São Paulo é o time da fé, tá aí, perfeito. Todo mundo achava que o São Paulo ressuscitaria nesse domingo de Páscoa e isso aconteceu e a gente vai falar com bastante calma desse jogo, porque tem alguns pontos, tem coisas que a gente precisa pontuar que a gente não pode deixar passar. Zubeldia novamente estava muito pressionado no cargo, inclusive diversas notícias aí deram conta de que o Dorival estaria esperando o jogo do São Paulo contra o Santos para ver se o Zubeldia ia cair, se não ia cair, para decidir se ia fechar ou não com o Corinthians. A gente não sabe a veracidade dessa história, mas se ele fechar com o Corinthians aí já é outra coisa. Meu foco é o São Paulo e é como eu falei para vocês em outro jogo. Eu quero que o São Paulo vença, eu quero que o São Paulo pontue, independente se eu concordo ou não concordo com o que o Zubeldia faz, com as substituições que ele faz, com a postura dele na beira de campo, independente de qualquer coisa, o São Paulo vencendo, eu estou feliz, porque o meu time está vencendo. Então, independente do treinador que a gente tenha ali, o São Paulo venceu, eu estou feliz. E aí o São Paulo foi a campo para enfrentar o Santos, um clássico, o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, diante da sua torcida, mais de 52 mil torcedores, mais uma vez, claro que o jogo das 4 horas facilita muito, mas mais uma vez a torcida comparecendo, a torcida cantando, vibrando, apoiando os caras, porque realmente na fase ruim a gente precisa apoiar muito mais do que na fase boa. Claro que tem muito torcedor que só aparece na fase boa, mas é na fase ruim que a gente percebe quem realmente é de verdade, quem realmente vai estar com o time, especialmente depois das diversas atuações horríveis que o São Paulo teve dentro mesmo do Campeonato Brasileiro e às vésperas de um jogo importantíssimo contra o melhor time do nosso grupo da Libertadores, que é contra o Libertad, que é o melhor, assim, é o adversário mais difícil, na verdade não é o melhor, mas é o adversário mais difícil que a gente vai enfrentar nessa fase de grupos. O São Paulo vai jogar fora contra o Libertad, então essa vitória também foi importante por esse motivo e para subir na tabela, especialmente para subir na tabela, porque eu falo, pontuar no Campeonato Brasileiro é muito importante, a gente não pode se distanciar dos times que estão lá em cima, e o São Paulo estava na zona do rebaixamento, que está ali bem embolado na zona do rebaixamento. Hoje, com essa vitória, saiu, graças a Deus saiu, porque eu não gosto de ver o São Paulo naquela situação, e que isso permaneça por mais rodadas, que a gente consiga pontuar e que as vitórias venham. Primeiro ponto que eu quero destacar. Vamos primeiro passar a escalação. Ele mandou a campo um time muito modificado, com Rafael na zaga. Ele dropou o Alan Franco, colocou o Tressoldi e o Sabino. Nas laterais, Cedric Soares e o Enzo Dias, Alisson e Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e o André Silva comandando o ataque do São Paulo. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. A coisa que mais me impressionou no jogo de hoje foi a vontade do São Paulo de vencer. E não só a vontade do São Paulo de vencer, mas a entrega do São Paulo, tanto no primeiro quanto no segundo. Eu vou explicar para vocês, porque eu sei que vai ter gente que vai falar que o São Paulo recuou no segundo tempo e realmente recuou. Só que o que a gente teve de diferente dos outros jogos em que a gente tomou o empate, claro, número 1, Rafael. Rafael salvou a gente de tomar o empate hoje. Porque o nome do segundo tempo foi o Rafael. E eu sempre falo pra vocês, goleiro bom, goleiro de time grande, segura resultado, guarda resultado, garante resultado. E hoje o Rafael garantiu o nosso resultado, principalmente na última defesa que ele fez. Que foi uma defesa espetacular, um reflexo absurdo. Então, pra mim, o Matheus Alves foi o nome do primeiro tempo e o Rafael foi o nome do segundo tempo. E o São Paulo começa o primeiro tempo de maneira avassaladora, que é o que vem fazendo nos últimos jogos. Se mantivesse essa intensidade, o São Paulo teria vencido os outros jogos que empatou e cedeu o empate nos minutos finais, ou até cedeu o empate, estava ganhando de 2-0, cedeu o empate. Se jogasse com a intensidade que jogou hoje, não teria perdido, teria pontuado, porque o São Paulo entrou no primeiro tempo avassalador. O Santos achou, tá? Venhamos e convenhamos, o Santos achou um gol que pra mim foi pênalti, muito bem marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, muito bem marcado. O Enzo Dias acaba subindo com um braço desproporcional, não tinha por que ele subir daquele jeito,
pênalti bem marcado, Tiquinho Soares bateu muito bem. E o Santos achou o gol no primeiro tempo, porque o Santos não viu a cor da bola e se livrou de tomar 3, 4 no primeiro tempo, porque o São Paulo tinha totais chances em diversas jogadas, em que se talvez passasse para o outro que estava em condição melhor faria o gol, decisões melhores, calibrar um pouco melhor o pé, mas se tivesse caprichado um pouquinho mais, o São Paulo poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo, tranquilamente, porque o Santos não viu a cor da bola no primeiro tempo. Já no segundo tempo, é aquilo que a gente sempre fala. O time volta com uma postura mais recuada, com uma postura de querer segurar o resultado, só que hoje a diferença do que eu vi foi a entrega e a vontade. Você via, dado o momento, era perceptível o cansaço dos jogadores do São Paulo, quanto eles estavam cansados, porque eles estavam se entregando de verdade. André Silva extremamente cansado, Ferreirinha extremamente cansado. E uma coisa que eu notei, que eu acho também extremamente importante, é que quando acabou o primeiro tempo, antes deles saírem para o vestiário, todos se reuniram ali no centro de campo e conversaram, o que eu acho que é um ponto muito importante. Você conversar, naquela conversa de mesmo, não vamos deixar acontecer o que aconteceu contra Cruzeiro, contra Alianza Lima, não vamos permitir que isso aconteça, vamos segurar, vamos garantir esse resultado. Foi interessante essa postura e foi interessante essa conversa. Por quê? É ideal que a gente, como torcedor, e eles também como atletas, é ideal que a gente consiga perceber e ter a noção de que o nosso time tem o quê? 1, 2 craques no máximo, e os 2 craques estão fora, que é o caso do Lucas, que é o caso do Oscar. Os dois estão fora. O São Paulo é um time que tem um elenco extremamente limitado. E é um elenco que tem ciência de que é limitado. Então, se você não se entrega 200%, você não vai conseguir. Porque você não é um Flamengo da vida, que você tem um elenco recheado de craques, que você tem Alexandre, você tem Arrascaeta, você tem De La Cruz, você tem Pedro. Não é um elenco que tem jogadores importantes. O São Paulo não tem. O São Paulo tem um elenco limitado e que falta craques. E os craques que tem, tá na DM. Então, ter essa noção de que você precisa se entregar 200% é importante. E isso hoje fez a diferença, porque eles se entregaram. E claro, muito passou pelo Rafael, que também garantiu a nossa vitória, porque a gente poderia ter tomado o empate ali no minuto final, e seria mais um empate no Campeonato Brasileiro, mas também a postura. Eu falo que eu sou muito honesta e eu sou muito coerente com as minhas análises. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Hoje, por exemplo, eu gostei da escalação. Na verdade, assim, eu me assustei com a escalação dele, mas depois que eu vi em campo, eu gostei. E sim, o Zubeldia, ele sabe armar o time. O maior problema dele é a postura de covarde dele. De querer recuar, de querer segurar resultado quando você pode fazer mais. Porque o Santos não oferecia perigo nenhum ao São Paulo, porque igualmente o São Paulo, o Santos tem um elenco completamente limitado. E isso é fruto de 2 gestões ridículas, tanto do Santos quanto do São Paulo. São 2 times que são mal geridos, que têm um elenco limitado. Quem que é o craque do Santos? O Neymar. E aí tem uma galera que pode falar do Guilherme, mas o Guilherme pra mim não é craque. Ele é um bom jogador, só. É um jogador que quando ele quer, ele pode fazer a diferença, assim como tem jogadores assim no São Paulo também. Mas não tem craque. O craque do Santos é o Neymar. É o nome do time. É o Neymar, que hoje estava fora. Então, ter essa percepção de que você tem um elenco limitado é ok. Só que o Zubeldia, ele não pode manter essa postura covarde. Por que não pode? Porque o São Paulo poderia muito mais. Poderia ter ficado tranquilo. No segundo tempo, ter iniciado na mesma pegada para tentar fazer o terceiro, tentar fazer o quarto. E assim você ficar mais calmo e não ficar tomando pressão o tempo todo. Porque é aquilo que eu falei, o Matheus Alves jogou muito bem. E hoje eu realmente consegui ver, eu acho que com o tempo, essa sequência dele como titular tem feito muito bem para ele. Porque o Matheus Alves não é aquele cara que vai ser um gênio agora, inicialmente. Mas é um jogador que tem uma visão diferente. É um jogador que tem um passe diferenciado, que consegue, no gol do André Silva, que ele deu a assistência, só vocês verem a visão de jogo que ele tem, que é extremamente importante. Então, essa sequência dele como titular tá sendo muito positiva, porque ele tá conseguindo se soltar.
assim como o Lucas Ferreira. A única coisa que eu não consigo entender é porque o Rian Francisco não tem chance no time titular. Hoje, o Luca entrou. O Luca, que é o outro menino da base. E o Rian Francisco não entra. Principalmente, quando você vê que o André Silva estava extremamente cansado no segundo tempo. Ele poderia ter colocado o Rian Francisco, mas ele não colocou. Foi mais um jogo em que o Rian não teve. E realmente isso é uma coisa que eu não consigo entender. Por que o Rian não tem chance nesse time do São Paulo? Eu não consigo entender. E aí, sufoco por sufoco, conseguimos a vitória. Rafael garantiu o empate. Para mim, novamente, nome do primeiro tempo, Matheus Alves. Nome do segundo tempo, Rafael. Os grandes nomes ali da partida, Rafael e Matheus Alves. Eu acho que o Lucas Ferreira estava um pouco abaixo hoje, achei ele um pouquinho apagado, mas o Ferreirinha também vive uma fase absurda. Ferreirinha tá muito bem, tá se dedicando muito, já fez 5 gols, e eu tô achando que vai ter gente da Rede Bandeirantes que vai ter que apresentar o programa de Tanguinha, porque ele vai fazer mais, porque ele tá soltinho, igual hoje terceiro. E aí conseguimos uma vitória importantíssima, uma vitória para dar confiança e uma vitória para dar tranquilidade também, porque a gente não estava vivendo um bom momento, nem dentro e muito menos fora de campo. No mais, acho que é isso, acredito que eu abordei tudo. Para finalizar, o lance polêmico da partida, que foram os 2 pênaltis. O caso do pênalti do Enzo Dias eu achei que realmente foi uma marcação certeira. Do Matheus Alves, eu achei pênalti. Quando eu olhei inicialmente, eu pensei, não, ele pega na bola. Só que por outro ângulo, num ângulo mais de perto, eu achei pênalti. E eu acho que o VAR deveria ter recomendado a revisão, porque o Matheus, ele tá no domínio da bola, e aí o goleiro do Santos sai. Você percebe que sim, ele atinge o Matheus Alves e ele atinge a bola também. Por isso que talvez o VAR não interferiu. Mas, pra mim, eu achei pênalti. E eu acho que nesse lance o São Paulo foi prejudicado, mas não prejudicou porque nós vencemos. Só que o Wilton Pereira Sampaio é esse desastre de árbitro que a gente já tá acostumado a ver. Foi mais uma arbitragem patética dele, que na maioria das vezes também não marcava nada pro São Paulo. Mas no mais, acho que é isso, acho que eu abordei tudo. Vitória importantíssima, nosso próximo confronto é contra o Libertad. Esperamos que o São Paulo faça um bom jogo, esperamos que o São Paulo consiga trazer uma vitória que, claro, vai ser extremamente difícil, porque é realmente, dentro do grupo, é o melhor time ali que a gente vai enfrentar. Tadieres não é tanto, Alianza Lima não é tanto, e se a gente quer lutar pela primeira colocação do grupo, eu acho extremamente importante vencer o Alianza Lima lá. E vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. É isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, se vocês gostaram, se vocês acham que ficou faltando algo, se vocês gostaram da postura do São Paulo, se vocês gostaram das substituições do Zubeldia, o que vocês acharam no geral, tá bom? Até uma próxima, Feliz Páscoa para todos vocês, para a família de vocês, que Deus abençoe vocês grandemente nesse dia extremamente especial, que vocês continuem aqui comigo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.